Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Fagner Carvalho Silva, aluno do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana. E em nome do Grupo Dialógicos, eu desejo boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos dar continuidade ao nosso primeiro colóquio interdisciplinar de discurso religioso e nós vamos agora ouvir a conferência de encerramento, a conferência do professor Dr. Argos Romero Abreu de Moraes, a conferência que tem o título Entre a Cruz e as Armas, a virada moral da extrema-direita brasileira de 2010 a 2022. Eu vou apresentar o professor Argos e já vou passar a palavra para ele, visto que o nosso horário é apertado. Professor Argos Romero Abreu de Moraes, graduado em História pela Universidade Federal do Ceará e em Letras Português pela Claretiano, especialista em ensino de História pela Faculdade Farias Brito, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Letras, Cultura, Educação e Linguagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E no programa de mestrado em Letras, Teoria Literária e Crítica da Cultura da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral sênior no programa de pós-graduação interdisciplinar em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes. Professor Argos, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado, Fagner, é um prazer poder compartilhar essa mesa, esse momento com você aqui também. Agradecer ao professor Lucas pelo convite, parabenizar ao mesmo tempo pelo colóquio, assistir a todas as falas até agora, e pude aprender bastante, também ter uma noção do que está sendo produzido no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos aí da UFS, e é isso. Eu gostaria agora só de tentar, de alguma forma, dizer de onde eu parto para fazer a minha fala, né? Eu sou historiador de formação, trabalho com análise de discurso francesa já há muitos anos e, na atualidade, desenvolvo uma pesquisa que eu vou pegar um aspecto dela, uma abordagem quantitativa, inclusive, para apresentar. E, diferentemente das outras falas, né, que de certa forma, partiram do discurso religioso para o discurso político, tocaram, né, tangenciaram temáticas políticas, a minha fala parte do discurso político para trabalhar o discurso religioso. Desde 2016, eu desenvolvo pesquisa sobre a extrema-direita brasileira atual, portanto, antes mesmo de 2018, antes mesmo do cenário eleitoral, antes mesmo que o que a gente vivencia como cenário político viesse a se consolidar no Estado. Então, eu já estava percebendo uma certa linha de formação desde 2013, 2014, na cena pública brasileira, vinculada ao recrudescimento, né, da intolerância e de movimentos autoritários, e eu iniciei essa pesquisa em 2016. Então, eu faço uma síntese, um pouco aqui de um percurso de definição desse contexto histórico, é muito recente, então a ideia é meio que esquematizar nas duas primeiras sessões o que está acontecendo. Num primeiro momento eu falo sobre a retórica do ódio, isso que a gente consegue ver, depois sobre discurso de ódio, sexualidade, depois falo sobre as análises quantitativas e os potenciais da linguística do campo discursivo em relação ao campo da linguística de corpos, e, por fim, concluo com uma análise pequena, com uma tabela de trabalho estatístico e quantitativo. Então, eu parto do discurso político para fazer essas reflexões sobre o discurso religioso, e eu preparei um texto, né, dado o fato de ser uma conferência, eu pensei em fazer algo mais sistemático, aprofundado, e vou tentar ler com calma, pausado, comentando um ponto ou outro, mas gostaria de apresentar o texto como essa espécie de
panorama geral da minha pesquisa e do modo como eu tenho visto questões que estão aí à tona e que perpassaram várias falas, incluindo aí as sessões de comunicação até o momento. Então, eu vou iniciar a minha fala. Qualquer coisa, né? Se houver alguma falha no som, se tiver qualquer coisa de eu estar falando rápido ou baixo, vocês me comentam, por gentileza. Durante a conquista das Américas, a expressão entre a cruz e a espada condensava a difícil situação dos povos originários em relação ao genocídio e etnocídio praticados por aqueles que se colocavam como representantes de Deus e da civilização. Então, eu começo tentando entender se entre a cruz e as armas, eu começo por uma ressignificação do termo entre a cruz e a espada dos povos originários durante o processo de conquista das Américas. De um lado, a cruz, do outro, a espada. Religião e grupos armados, estatais ou privados, estiveram, na maior parte das vezes, unidos na conquista dos novos fiéis e territórios no Novo Mundo, disseminando o imaginário da guerra como forma de conversão ou eliminação de infiéis e resistentes. Portanto, essa ideia da guerra, que foi falada inclusive na última palestra, ela é transversal a quando uma visão religiosa se torna, digamos, intolerante ou cruzadística, mas também ela perpassa grupos, né, vinculados diretamente às armas. Os índios das Américas somavam não menos do que 70 milhões, ou talvez mais, quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. Um século e meio depois, estavam reduzidos tão só a 3,5 milhões, assevera o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Para o filósofo e linguista Tzvetan Todorov, em 1500, a população do globo deve ser da ordem de 400 milhões, dos quais 80 habitam as Américas. Em meados do século XVI, desses 80 milhões, restavam 10. Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisão a um caso, então é esse, pois trata-se de um recorde, não somente em termos relativos, mas também absolutos, já que estamos falando de uma diminuição da população estimada em 70 milhões de seres humanos. Nenhum dos grandes massacres do século XX pode comparar-se a esta hecatombe, destaca Todorov, num livro chamado A Conquista da América. Séculos depois, ou seja, pulando para o momento atual, considerando as disparidades notórias do contexto histórico e das instituições nacionais do terceiro milênio, com novas fés, leis e regime político, bem como considerando não mais o olhar de baixo, a contrapelo dos povos originários, mas pela perspectiva de cima do poder estatal, está em curso uma nova tentativa de aproximar religião e política no Estado brasileiro. Nesse intuito, os símbolos da cruz e das armas, retomo o título, têm sido condensados em um discurso com novas pretensões civilizatórias no país, projetando mais uma vez a anulação sistemática de qualquer resistência à sua expansão dentre os excluídos. Em nossa fala, portanto, na fala agora que eu faço, né, focaremos na relação entre os discursos ultraconservador militar, de um lado, que a gente pode ver na cena pública brasileira, e o discurso fundamentalista cristão, do outro, na constituição do discurso político da extrema-direita brasileira contemporânea, que é o cerne da minha pesquisa já há alguns anos. Então, aqui é uma introdução à temática, um certo enquadramento, e agora eu vou passar para 3 momentos diferentes, né? Eu passo, na verdade, para 4 momentos. Primeiro, eu tento descrever o que é esse corpo simbólico do conservador, tentando dizer que esse corpo do conservador ele se funda na intersecção imaginária entre o ideário da segurança nacional e a defesa da moral. Esse é o primeiro momento da fala. Depois eu vou passar sobre a relação entre sexualidade e discurso de ódio, depois análise mais metodológica e, por fim, análise dos dados. Segundo Alonso, Ângela Alonso, 2018, a chegada da extrema-direita ao poder marca o fim da nova República Brasileira, iniciada em 1985, com o encerramento da ditadura militar.
Se em fins da década de 1980 havia demandas sociais por cidadania política, em 2018, as ruas estavam tomadas por cidadãos clamando por justiça divina, família patriarcal e nacionalismo bélico. Então, são 3 aspectos para Ângela Alonso que explicam 2018. A intersecção entre a busca por justiça divina, a retomada da família patriarcal e o nacionalismo bélico. Apesar das fragilidades da abertura democrática, lenta, gradual e restrita, a Constituição Federal de 1988 passou a garantir direitos e justiça social, afirma a autora. Esse horizonte normativo vem esboroando desde os protestos anticorrupção em 2011, quando as ruas deram pistas de que parte do país preferia outro rumo. A árvore ultraconservadora, que a gente pode ver hoje na cena pública, deu seu maior fruto agora, mas não é nova, ressalta Alonso. Relembrando que já em 1989, o presidenciável Enéas Carneiro, do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, representava a extrema-direita brasileira. Então, já em 89, a Constituição é de 88, em 89 já há um presidenciável associado à extrema-direita brasileira. É esse o ponto. Que o conseguiu, tendo conseguido o Enéas, a terceira colocação em 94, na eleição subsequente. Apesar de ter perdido espaço em 98, Enéas Carneiro, seu legado foi determinante para que novos nomes viessem a ocupar esse lugar. O evangélico Antony Garotinho, do Partido Democrático Trabalhista, com um discurso vinculado a Deus e pátria, conseguiu 17% dos votos em 2002, novamente o terceiro lugar. Em 2006, o fundador da democracia cristã, Emael, representou o campo, mas sem tanto sucesso. Em 2010, juntamente com Levi Fidelix, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e Pastor Everaldo, do Partido Social Cristão, também presentes em 2014, portanto, em 2010 e em 2014, o Pastor Everaldo e o Levi Fidelix estavam ali presentes. Emael, juntamente com os outros dois, em 2010, almejou mais uma vez angariar o eleitorado conservador, focando na moral e nos bons costumes. Mas por que eu digo isso, né? O que eu quero falar aqui? É que esse trajeto eleitoral, que a gente pode remontar a 1989, um ano depois da Constituição de 88, apesar de irregular, entre altos e baixos, ele se demonstra consistente. Ele é fundamental para que em 2018 a convergência entre nacionalismo beligerante, anti-elitismo e moralismo hierarquizador elegessem a extrema-direita. E aqui a Ângela Alonso retoma aqueles 3 aspectos iniciais, como nacionalismo beligerante, anti-elitismo e moralismo hierarquizador. O primeiro aspecto, o nacionalismo beligerante, isso que a gente pode ver como a grande busca das armas, da militarização, do autoritarismo em uma veia mais militarizada mesmo, começa a aparecer em 2011. Com o início dos protestos anticorrupção, houve o recrudescimento do uso de símbolos nacionais no espaço público, como o hino, a bandeira e suas cores. Ainda hoje é comum a gente ver no espaço público o uso da bandeira, o uso do hino, das cores verde e amarelo, ou seja, a partir de 2011, esses símbolos nacionais passam a ocupar a cena pública com mais visibilidade, pelo menos. Essa simbologia plena de binarismos está presente na oposição, por exemplo, entre nacionalistas e globalistas, uma primeira dicotomia, um primeiro binarismo, que ressignifica a ameaça comunista da Guerra Fria no contexto multipolar contemporâneo. Então, essa simbologia binária das cores pátrias está presente entre nacionalistas e globalistas, na dicotomia do binarismo entre pátria e classes, em que o conceito de pátria se pauta na estratificação e homogeneização nacional, como se houvesse uma pátria homogênea, estratificada, sem fraturas internas, e que prescinde de qualquer divisão interna que possa legitimar conflito. E é por isso que a gente vê que as divisões internas, essas diferenças sociais, são atribuídas a conceitos como talento e esforço individuais. Então, esse binarismo pátria e classe tende a apagar o conceito de classe e colocar a pátria como um lugar homogêneo, estratificado, e todas as diferenças são
talento pessoal, esforço individual. E um último binarismo que está atravessado aqui nesse momento, a partir de 2011, quando esses símbolos pátrios assumem a cena pública, é a oposição entre pátria e partidos políticos. Ou seja, entre a verdade absoluta, como se fosse a verdade coletiva de todos e indisputável, e os debates ideológicos, interesseiros de partidos políticos. Não à toa se fala meu partido é o Brasil, por exemplo, como slogan, que já estava, de certa forma, na Alemanha, quando se fala da Alemanha acima de tudo, né? Encarna-se também uma espécie, aqui eu vou para o segundo aspecto que Alonso ressalta, uma espécie de anti-elitismo ao opor a elite snob intelectualizada ao homem comum de classe média. Esse ethos do homem comum não se ancora no carisma de líder excepcional. Ao contrário, se enraiza na representatividade. Sua força emana do compartilhamento de hábitos com a média dos brasileiros. Ancorando-se no imaginário do homem antigo, do pai de família e líder de clã, formula-se o ideal de mito político, aquele que é gente como a gente. Aqui eu ainda remeto a Alonso. Então, o conceito de mito na política está muito vinculado a essa representatividade do homem comum, desse que fala tudo, que não tem papas na língua, que representa o homem antigo, o pai de família e o líder de clã. E aí o terceiro aspecto, que Alonso destaca, é o moralismo hierarquizador, que tem importância central a participação das igrejas evangélicas. E aí entra um laço mais forte com a fala com o colóquio, né? Da fala com o colóquio. Na esfera pública, né, as igrejas e esse trabalho, né, político dessas igrejas evangélicas, ou de setores expressivos dela, evidentemente que não representam o todo, na esfera pública elas buscam dominar principalmente pautas vinculadas à educação, como escola sem partido, opondo-se à contaminação ideológica da sociedade por ideologias como igualdade de gênero e combate à homofobia. No espaço privado, esses movimentos centram-se no patriarcalismo, reforçando hierarquias de gênero pela superioridade inata masculina, oriunda da sua suposta virilidade congênita, biológica, típica das posições de mando, a questão da masculinidade e da virilidade. Às mulheres caberiam as posições de subordinação, as funções domésticas e maternais, ainda de acordo com Alonso. Consequentemente, pautam-se pela defesa da heterossexualidade compulsória, e esse é o termo que eu trago da Judith Butler. De acordo com Rocha, João César de Castro Rocha, a retórica do ódio atual remete à reação de setores militares iniciada ainda em meados da década de 1980 no país. Ao momento que vai surgir a democracia, já surge a reação à democracia. Esse é o ponto. Na esteira da abertura política encampada por Geisel, que governou de 74 a 79, e no processo de redemocratização com João Batista Figueiredo, que esteve na presidência de 79 a 85. Em paralelo a essa abertura, em paralelo à redemocratização, já havia os movimentos de conservação ou de retroceder, né, de boicotar, de certa forma, essa abertura e criar uma narrativa que pudesse justificar os 21 anos da ditadura. Então, entre 85 e 88, setores, né, grupos dentro das instituições militares escreveram o Orville, que é livro ou escrito ao contrário, que é um documento-chave que busca apresentar o ponto de vista da instituição sobre a história brasileira do século XX, e com isso reagir às denúncias do projeto Brasil Nunca Mais, em relação à prática sistemática da tortura e de outras graves violações aos direitos humanos durante o regime militar, que durou de 1964 a 1985. Baseado na doutrina de segurança nacional e escrito em uma linguagem apocalíptica e plena de clichês, o Orville relata a existência de uma suposta ameaça comunista permanente no Brasil, ancorando-se na Guerra Fria para legitimar o uso da força contra grupos considerados subversivos, os inimigos internos, incluindo a necessidade de tomada do poder político. Tal documento, o Orville, contém um modelo narrativo militar ultraconservador contemporâneo e funciona como fonte dos seus principais argumentos.
Isso quer dizer que, para entender o momento atual, a gente tem que voltar nesse recorte pelo menos até 85. Pelo menos até 85. Então, não é o fato de a gente estar percebendo com mais clareza agora que esses eventos, né, que essas narrativas surgiram agora. E aí eu continuo com o João César. Iniciadas em março de 2015 e ampliadas em abril, agosto e dezembro de 2015, as manifestações de rua da direita explodiram em março de 2016. Aqui vocês já podem, inclusive, trazer na memória esses eventos, revelando ao país uma organização sólida de grupos conservadores, de acordo com Rocha. Para entender esse processo de 2015 e 2016, ele diz que a gente tem que considerar 4 aspectos. Primeiro, o crescimento ideológico da direita nos anos 90, com a produção e difusão de obras com o objetivo de polemizar e desconstruir estrategicamente os ícones de esquerda. Um segundo aspecto que ele acha que se deve considerar: a ocorrência imprevista de uma fissura geracional que alinha parte dos jovens crescidos durante os quase 4 governos dos Partidos Trabalhadores, que governou de 2002 a 2016, aos princípios ideológicos da direita. Essa fissura geracional, ou seja, grupos jovens que passaram a se alinhar à direita e que passaram a entender, né, fazer uma associação inédita na história do Brasil que entre establishment, sistema político e esquerda. Na verdade, portanto, a esquerda seria o movimento a ser combatido, porque esses grupos conhecem apenas a esquerda do poder. E terceiro, o aprofundamento desse conflito geracional em decorrência da difusão de tecnologias digitais, as quais potencializaram a criatividade, a irreverência e a conexão entre os membros dessa juventude de direita. Então, é preciso considerar o surgimento das redes sociais, das novas tecnologias digitais. E quarto aspecto que o Rocha considera necessário para que a gente possa compreender o momento atual: a disputa pela ocupação das ruas, que é um espaço símbolo dos movimentos de esquerda. Então, essa disputa das ruas por grupos conservadores e reacionários, que, embora iniciadas em 2013, passou a ser mais visível a partir de 2015. Para Luiz Felipe Miguel, das Ciências Políticas, a extrema-direita brasileira atual se organiza em torno de 3 eixos. Então, eu faço aqui vão ser 3 ou 4 parágrafos esquemáticos. 4, 7, 3, assim, como se fosse um estado da arte do problema atual. Então, passei pelo Rocha, vou passar para o Luiz Felipe Miguel. Para Miguel, a extrema-direita brasileira atual organiza-se em torno de 3 eixos políticos, os quais se atravessam formando novas composições. Quais sejam? Qual o primeiro eixo para o Luiz Felipe Miguel para se entender o Brasil atual? A ideologia libertariana. Associada à ultraliberal escola econômica austríaca, essa ideologia defende que o Estado deve ser mínimo e, em contrapartida, que o mercado e seus mecanismos são constitutivamente justos. Desse modo, esses grupos entendem a plenitude das relações sociais por uma visão contratual alicerçada no direito de propriedade, dissolvendo os laços de solidariedade social em prol de uma competição individual, até acrescento, uma competição total. Para esses grupos da ideologia libertariana, volto a dizer, a liberdade representada pelo mercado tem como principal inimiga a igualdade, representada pelo Estado. Então, o Estado é a linha, é o moinho que deve ser combatido. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que me vincula novamente na fala ao colóquio, é o fundamentalismo religioso. Organizado como força política a partir do início dos anos 90, tem seu crescimento associado à expansão de certos setores das igrejas neopentecostais, os quais fundam-se na percepção de que há uma verdade revelada que anula qualquer possibilidade de debate, opondo-se principalmente à legalização do aborto e às políticas de gênero, e fomentando o crescimento do poder dos líderes religiosos na estrutura estatal e empresarial. A agenda moral desse fundamentalismo religioso e a sua capilaridade nas periferias das grandes cidades conquistou parte significativa do eleitorado da esquerda política. E, por último, ideologia libertariana, fundamentalismo religioso e, por último, o anticomunismo. Presente no período da Guerra Fria, quando Cuba figurava como principal representante comunista das Américas,
por isso vai para Cuba. Ganhou novos ares com o bolivarianismo venezuelano, vai para a Venezuela agora. Recentemente, o ideário político passou a ser associado ao petismo, expressão vinculada ao Partido dos Trabalhadores. E aí eu passo para uma nova teórica, uma socióloga. Eu tentei fazer um texto também o máximo interdisciplinar. Consoante Esther Solano, professora da USP, apesar das diferenças entre os grupos, o eleitorado da extrema-direita brasileira apresentaria as seguintes características. Então, eu falei das características da extrema-direita, ela faz uma descrição aqui desse eleitorado, ela faz análises com grupos focais. Um primeiro aspecto desse eleitorado da extrema-direita brasileira seria a rejeição da política, tendo a corrupção como aspecto argumentativo central. Um segundo aspecto seria o antipetismo e o anti-esquerdismo, como representantes da antipetismo e anti-esquerdismo, que seriam a esquerda e o PT, representantes do comunismo, da negação do trabalho, do aparelhamento do Estado, da agenda LGBTI+, e da defesa de criminosos. Terceiro, anti-intelectualismo, no sentido de leitores, propagadores de fake news via ferramentas digitais como o WhatsApp. Quarto, política como dogma ou verdade absoluta, confundindo comumente opinião com informação por meio de uma lógica fundamentalista e hiperpersonalista do conhecimento. É verdade porque eu digo, é verdade porque... Isso já foi até debatido ao longo do dia. 5, ou quinto, militarização da vida pública. Esses eleitores entendem que os militares seriam os ordenadores sociais frente ao suposto caos atual, por representarem, pelos militares, representarem valores como hierarquia, disciplina, autoridade, força, masculinidade e carisma. E um sexto aspecto, que é a emoção do ódio, uma vez que esses eleitores, esses grupos, transformam comumente seus adversários em inimigos. Ademais, Esther Solano ressalta, as novas direitas se fortalecem no mundo online. Nele adquirem sua estética e se apresentam com uma forma jovial, lúdica, bacana, divertida, explorando inclusive o ridículo político, fazendo uso de uma linguagem pop, sedutora, leve, no formato de palhaçada. Então aqui novamente entram as redes sociais. Dito isso, e acho que essa é a pergunta que eu quero colocar para a minha apresentação desde o início, é se a gente pode encontrar uma espécie de ponto de virada na história recente do país, a partir do qual possamos avaliar o crescimento da presença das pautas morais na cena pública nacional. A gente está tentando, tudo é muito recente, a gente está tentando entender em que momento a gente pode falar que linhas distintas de autoritarismo, de conservadorismo, se juntam e emerge um movimento que a gente pode chamar de extrema-direita brasileira. Foi 2013? Foi 2015? 2016? Quando essa pergunta que eu estou querendo colocar, que a pesquisa, este ponto, esse aspecto que eu trago, coloca. Consoante uma antropóloga, Laura Lowenkron, em uma análise anterior ao contexto atual, em 2013, portanto não se vincula ao contexto atual, ela destaca que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que tratou da pedofilia, a CPI da pedofilia de 2008, impulsionou o crescimento do debate moral na política brasileira em fins dos anos 2000, com o objetivo de investigar e apurar a utilização da internet para a prática de crimes de pedofilia, aqui sempre citando a Lowenkron, eu vou passar alguns parágrafos na voz dela. A investigação legislativa, com esse objetivo de investigar os crimes de pedofilia, ela se posicionou, a CPI se posicionou como delegado do país na defesa dos valores morais nacionais. A comissão, a CPI da pedofilia, convocava constantemente a imprensa para divulgar os trabalhos realizados pela CPI da sociedade, a CPI das crianças, a CPI da família, voltada para um bem coletivo e unânime. A pedofilia 5% doença e 95% safadeza, afirmava-se costumeiramente nas falas da CPI. Em suas falas, os parlamentares utilizam-se de termos como crime, tara, vício e chaga para descrever o pedófilo. A transmissão de vídeos de pornografia infantil em rede televisiva nacional chocava e angustiava a população, ao mesmo tempo em que a associação entre CPI e mídia contribuía para a teatralização pública do bem contra o mal.
Dessa maneira, ao longo dos trabalhos da comissão, houve a constante tentativa de mobilizar a arena pública das emoções em prol da caçada ao pedófilo, ao inimigo da família, potencializando a sua persuasão pela comoção e promovendo o seu engajamento pela indignação coletiva. Vai fazer sentido logo por que eu estou passando pela CPI e descrevendo. Então a CPI, com isso, ela fomenta uma cruzada antipedofilia, como movimento nacional de preservação da sacralidade da infância. A antropóloga percebeu ainda as estratégias para se perceber o pedófilo como um monstro contemporâneo. E aí eu abro citação, né, o que é a categoria de monstro. O limite mais extremo de toda anomalia, bem Foucaultiano isso, combinando o proibido e o ininteligível, transgredindo os limites não só da lei, mas da classificação. No dizer de Paul Preciado, o monstro é aquele que vive em transição, aquele cuja face, corpo e práticas ainda não podem ser considerados verdadeiros em um regime de conhecimento e poder determinados. Além dos atores políticos, as disputas classificatórias mobilizaram especialistas, operadores de direito, órgãos de mídia, grupos religiosos em discussões sobre violência e exploração sexuais, pornografia e pedofilia. Essa integração entre diferentes campos do saber, veja que uma análise bem Foucaultiana, potencializou a circulação e impacto do sentido sobre a pedofilia na sociedade como um todo, oscilando entre o caso político e o caso de polícia. Bom, e aqui eu faço o arremate de por que eu fiz esse apanhado, inclusive passando pela CPI da pedofilia. Que o que a pesquisa, né, a pesquisa que eu desenvolvo identifica? O ponto que eu quero destacar é que a partir de 2011, essa memória coletiva da caçada ao pedófilo, ou seja, é retomar uma memória, um trauma, um choque social, em um outro contexto, ou seja, retomar 2008, no contexto de 2011, para atribuir sentidos de 2008 em 2011. O ponto que eu quero destacar é que, a partir de 2011, essa memória coletiva da caçada ao pedófilo passa a ser reaproveitada estrategicamente em discursos parlamentares conservadores na Câmara dos Deputados, do intuito de associar a homossexualidade à pedofilia e de enquadrar discursivamente o recém-proposto kit Escola Sem Homofobia como política educacional pública de estímulo à sexualização das crianças. Então, em 2011, junta-se, o que eu estou vendo aqui, são dois movimentos distintos, no qual um é o ultraconservadorismo militar e o outro é o debate moral. A virada moral se dá ali no começo da década de 2010. Já nas eleições de 2010, se vocês bem lembrarem, né, a eleição presidencial de 2010, já havia todo um debate sobre acusar se alguém era a favor do aborto ou contra o aborto, e assim por diante. Em 2011, o aborto deixa de ser a pauta principal para esse debate e passa a ser a homossexualidade. Então, ali é uma virada, inclusive, no cerne temático. Então, se retoma uma memória de 2008 em 2011 para atacar uma política pública de combate à homofobia nas escolas, dizendo que essa política pública, na verdade, é promoção da pedofilia, da sexualização das crianças. Então, dessa maneira, esse movimento discursivo, né, ele desloca e transfere os sentidos das investigações sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e com isso transfere também o choque emocional da sociedade, o medo e a angústia, para debate sobre medidas de combate à homofobia nas escolas. Pode-se considerar, então, 2011 como o ano em que ocorre o que chamaremos, ou que eu chamo, de virada moral do discurso político da extrema-direita brasileira atual. Quando representantes do ultraconservadorismo militar e de uma espécie de batalha moral nacional passam a produzir uma inflexão paulatina entre o discurso pró-ditadura militar e o discurso fundamentalista cristão. Em paralelo a esse alinhamento de discursos dizendo quem somos os nós, quem são o nós, quem somos nós, cria-se o eles, né? Em paralelo, criam imaginariamente o lado oposto da trincheira, fundindo as lógicas binárias da guerra militar e da cruzada religiosa via condensação simbólica do inimigo vermelho com o monstro homossexual. Bandeiras vermelhas e arco-íris agora se juntam na definição desse
inimigo. Como lado contrário, surgem as bandeiras nacionais, né? Ou a bandeira nacional. Então, em 2011, começa-se, né? Então, passam assim esses grupos a combater de forma quixotesca tanto o comunista, vindo da ideia da doutrina da segurança nacional, que seria contrária à ordem social, quanto as feministas e grupos LGBTI+, que seriam os transgressores da ordem patriarcal, simplificando retoricamente o corpo simbólico do subversivo. Eu tenho o corpo simbólico do conservador, por outro lado, eu tenho o corpo simbólico, o eles, do subversivo. E, em especial, a figura do professor e da professora, escolar e universitária, a gente debateu isso mais cedo também, emerge como ponto de convergência potencial para esses sentidos, pelas ideologias de gênero, pelo professor historiador que vai falar lá do comunismo e assim por diante. Então, esse professor ele surge como esse ponto de convergência potencial, ele não é único, evidentemente, mas torna a educação um campo de batalha privilegiado para grupos intolerantes do país. E em 2016, aqui eu quero retomar a memória de vocês, consolida-se como espetáculo e estética essa fusão discursiva em votos pelo impedimento do mandato presidencial de Dilma Rousseff. Quando ungem-se politicamente, eu estou usando um termo político e um religioso, quando ungem-se politicamente as principais vozes da reação conservadora para as eleições presidenciais de 2018. Bom, eu tomei mais tempo nessa sessão por causa do pausado, eu vou ler mais uma sessão e passo para as análises. Eu vou cortar a sessão metodológica. Porque eu acho que essa segunda sessão ela é muito interessante, eu acho que toca em muitos debates que foram trabalhados hoje. É uma tentativa de sistematização, de esquematização do tanto de coisas que tem circulado para nós, para que a gente possa racionalizar um pouco o que está acontecendo. Essa segunda sessão se chama Sexualidade, Discurso de Ódio e Pânico Moral no Brasil. Se a primeira eu fui de 1985 a 2022, agora eu vou de 1975 a 2019, ou pode ser considerado 2022. Em 11 de novembro de 2018, portanto, logo após o pleito eleitoral de 2018, Antônia Urréjola, relatora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA, CIDH da OEA, ela veio ao Brasil e manifestou preocupação com o aumento dos discursos de ódio no país contra a população LGBTI+, contra os defensores dos direitos humanos, contra imigrantes e solicitantes de refúgio, contra a liberdade de expressão e contra as universidades. Eu acrescento contra as escolas públicas, principalmente. Para a relatora, e aqui eu abro aspas, houve avanços, mas encontramos um país que não conseguiu abordar e resolver as principais dívidas históricas com a cidadania. Não conseguiu resolver o problema estrutural de desigualdade e não conseguiu resolver a discriminação profunda. E ela continua. Quem utiliza discurso de ódio está contra o ser humano. O discurso de ódio encoraja e incita com consequências muito sérias. E aí eu vou fazer um estado da arte sobre o conceito de discurso de ódio. Para Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, o ódio, abro aspas, compromete a coesão social, desgasta valores compartilhados e pode criar a base para a violência, retardando a causa da paz, da estabilidade, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana. Cito aqui, então, o secretário-geral das Nações Unidas. A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, por sua vez, define crimes de ódio como, abro aspas, violência e ofensas motivadas por racismo, xenofobia, intolerância religiosa ou preconceito contra a deficiência de uma pessoa, orientação sexual ou identidade de gênero. Já para a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, abro aspas novamente para ver como eles entendem o discurso de ódio. O discurso de ódio representa graves perigos para a coesão de uma sociedade democrática, para a proteção dos direitos humanos e para o Estado de Direito. Se não for resolvido, pode levar a atos de violência e conflito em uma escala mais ampla. E aí passo agora para entender o Brasil nisso. Falamos aqui da OEA, falamos da ONU e de duas comissões europeias para os direitos humanos.
O sistema jurídico brasileiro está alinhado ao sistema interamericano de direitos humanos, tendo o governo ratificado a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, em 1992. E o governo brasileiro aceitou a competência desse pacto, né, da convenção, em 98. E aqui eu cito um jurista, o Schaffer, Gustavo Schaffer. O documento ressalta que a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Fecho aspas. Esse é o documento do Pacto São José da Costa Rica. Em 2014, mais recente, portanto, há menos de 10 anos, o Brasil, assinou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Essa convenção responsabiliza os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, OEA, a trabalhar em prol da, abro aspas, erradicação total e incondicional de toda forma de discriminação e intolerância, fecho aspas. Ainda consoante, ainda de acordo com esse jurista, o Schaffer e colaboradores, o discurso de ódio se caracteriza por incentivar o repúdio ao diferente, ao induzir a violência física e simbólica contra grupos excluídos e torná-los inimigos públicos, configura-se também como fato criminoso, afetando a dignidade daqueles a quem se direciona. O discurso de ódio ele tem como foco acionar o pânico moral e despertar o medo coletivo contra uma transformação social em que possa prejudicar o status quo do grupo dominante. E esse grupo dominante é o responsável por ações violentas e criminosas via discurso de ódio, do físico ao simbólico. Não obstante, o sistema jurídico brasileiro ainda carece de uma tipificação legal dos crimes de ódio, o que significa a ausência de uma caracterização mais específica dos limites e punições relacionados à veiculação de ideologias racistas, sexistas, antissemitas ou homofóbicas pelos próprios agentes de Estado no exercício das suas funções democráticas, ocasionando uma reação em cadeia na sociedade. Das posições de autoridade se divulga, né, conduz a sociedade, né, se dispersa pela sociedade. O instrumento jurídico no qual podem se arvorar denúncias contra crimes de ódio no Brasil seria o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal de 88, que, abro aspas, estabelece a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fecho aspas. A despeito disso, né, apesar disso, políticos conservadores têm se aproveitado da prerrogativa constitucional de defesa da liberdade de expressão para continuarem a incitar preconceitos e violências contra tais grupos. Ancorados nessa brecha legal, pode-se notar o aumento desse tipo de discurso de ódio, esse tipo de discurso, né, os discursos de ódio, em falas parlamentares, desde o projeto de decreto legislativo conhecido por Cura Gay, de 1999. Vejam, nós estamos em 2022. O que eu estou fazendo nas 2 primeiras sessões é voltar bastante no tempo para tentar entender como isso vai confluindo e como, a partir de 2011, tem uma nova emergência discursiva. Então, desde 99, com a Cura Gay, que buscava associar a orientação de gênero às doenças mentais, incentivando a cura de homossexuais por tratamentos de cunho psicológico. E aqui eu ainda estou citando os juristas, Schaffer et al. O que a Cura Gay tinha por objetivo? Ela tinha por objetivo, abro aspas, cito o próprio projeto, sustar a aplicação do parágrafo único do artigo 3º, bem como a do artigo 4º da Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 1 de 99/99, de 23 de março de 99, e esse artigo que estava sendo sustado, esses artigos, eles tinham relação, né, eles estabeleciam normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Bom, aqui estou citando Schaffer. Vejamos um exemplo aqui. Em 2014, por exemplo, um deputado federal publicou em seu Twitter:
E veja que é interessante, uma figura pública e uma rede social, e um discurso de ódio. A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime e à rejeição. E aqui eu citei o deputado. A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, à rejeição. Butler sustenta que a linguagem é ação, dada a sua natureza performativa. Pela repetição e calcificação de significados, produz efeitos sobre os interlocutores, orientando seus pensamentos e ações no mundo. Isso é um livro chamado Discurso de Ódio. Se a linguagem nos permite falar, ela também torna possível silenciar ou agredir o outro. Se nos permite criar laços de confiança e colaboração, se a linguagem nos permite isso, pelos discursos de ódio, a linguagem nos permite também destruir esses laços de confiança e colaboração. De modo que a injúria torna-se responsável pelo... A injúria é o fenômeno linguístico que ela analisa. A injúria está vinculada ao apagamento, à humilhação e o menosprezo da alteridade. E aqui eu faço uma análise própria de outros textos que eu publiquei em 2019 e 2021. A inversão argumentativa da culpa, ou seja, a podridão dos homossexuais leva ao ódio, ou seja, há uma inversão argumentativa da culpa. Quem está causando sua própria violência, quem está causando a violência são os homossexuais que estão recebendo as ações violentas. Essa inversão argumentativa da culpa produzida pelo parlamentar é típica da intolerância, em que a subversão da norma seria supostamente gerada por quem sofre as ações violentas, e não por aqueles que a causam, sendo as vítimas categorizadas como seres abjetos ou repulsivos. Por isso, demandam violência. Isso legitima as iniciativas dos cidadãos de bem, transformando o agressor em agredido, o culpado em vítima, a opressão em correção e o autoritarismo em liberdade. Ao analisar a denúncia realizada pelo Ministério Público Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito 3.590 no Supremo Tribunal Federal, concluiu que, abro aspas, cito o ministro, essa lei sobre crimes de ódio não existe. Existe até um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional. De modo que, por mais reprovável que se considere essa manifestação no plano moral, ou seja, esse tweet, eu penso que não é possível tipificá-la penalmente. Aqui eu estou falando da brecha legal entre liberdade de expressão e crime de ódio. Não há uma lei descrevendo isso no Brasil ainda. Nós estamos vinculados ao sistema interamericano de direitos humanos, mas não há uma lei específica criada pelo parlamento brasileiro para reger casos dessa forma. Em vista disso, a acusação não pôde ser aceita pelo STF e o processo foi arquivado. Embora nunca tenha sido aprovada nenhuma lei específica em relação aos direitos da comunidade LGBTI+, no Congresso Nacional, o Poder Judiciário parece ter tomado para si a missão democratizante em relação aos direitos sexuais. E aí eu faço um breve levantamento do Judiciário em relação a essas causas. Na década de 1990, houve o reconhecimento jurídico de direitos previdenciários e fiscais para casais homossexuais. Em 2011, o ano da nossa virada moral aqui, por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça considerou o dever dos tabeliães realizarem uniões estáveis e casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans. Todavia, e aqui eu ressalto um outro jurista, um professor de direito, Renan Quinaria, todavia, a exclusividade do caminho jurídico para o reconhecimento desses direitos, o que se pode chamar de cidadania sexual, ou seja, trabalhar isso pelo mero viés jurídico, expressa a fragilidade dessas normas, uma vez que elas são mais fáceis de serem alteradas do que as leis, porque as leis pressupõem maioria parlamentar e controle jurídico. Aqui eu abro aspas para o Renan Quinaria. Os sentidos atribuídos aos corpos, os papéis sociais de gênero, os desejos afetivos sexuais, as estruturas familiares e as relações de parentesco foram disputados e ressignificados com a progressiva politização do privado, operada pela contestação cultural e dos costumes, assevera Quinaria. A organização dos movimentos feministas e LGBT em 1975, os movimentos feministas,
E em 1978, os movimentos LGBT, a organização desses movimentos na década de 70, trouxe desde então, inúmeras conquistas relacionadas à cidadania sexual no Brasil. Minou-se, a partir de então, e com isso, os padrões de família, a gramática moral, os ideais de virilidade e de masculinidade no país, desconstruindo a determinação do corpo pelo seu destino biológico. Esse destino biológico está centrado na anatomia humana e na sua função reprodutiva. Em paralelo, já na década de 70, se iniciam as reações conservadoras, e essa ofensiva atual é apenas a maturação disso que o Renan Quinalha chama de backlash. Não dá para entender o momento atual começando 2, 3, 4, 5 anos. A gente tem que entender uma perspectiva histórica, né? E, basicamente, minha fala tem sido uma análise histórica até aqui. Para Renan Quinalha, com o lançamento do programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, cujo objetivo era criar meios oficiais para o combate à violência e ao preconceito contra a população LGBTI+, nas escolas, isso 2004, quase 20 anos. Com o lançamento do programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, para o combate à violência e preconceito contra a população LGBTI+, nas escolas, o governo federal passou a atuar na formação de educadores em relação às temáticas de gênero e sexualidade. O Kit Escola Sem Homofobia, de 2011, que para mim é o gatilho conservador, ou seja, da virada moral, é aqui que se juntam bancadas distintas em prol disso. Material educativo com fins de conscientização da diversidade sexual é fruto dessa política pública. Mas logo em seguida, o anúncio, ele passou a ser chamado pejorativamente de kit gay. E veja que isso veio ser expresso, isso aqui eu estou falando em 2011, veio ser expresso em 2018, sendo fundamental para uma interpretação de mundo em 2018, para uma leitura de campos políticos. Então ele passou a ser chamado de kit gay pela bancada evangélica, para a qual havia uma tentativa do governo de fazer propaganda e apologia da homossexualidade no espaço escolar. Com a repercussão das acusações, a presidente Dilma Rousseff, a então presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, cedeu em relação à implementação do material, suspendendo a sua distribuição e se manifestando publicamente contra medidas que pudessem interferir na vida privada das pessoas. Embora a presidente, na época, tenha reafirmado a importância de respeitar as diferenças e de se combater a violência contra esses grupos, esse recuo aumentou o poder de pressão do fundamentalismo religioso na política, inaugurando com isso o principal espantalho moral das eleições de 2018. É isso que o discurso de ódio cria, o pânico moral, e cria espantalhos morais. Por isso que eu chamei de quixotesco na primeira sessão, no primeiro momento da fala. Na esfera parlamentar, o pânico moral passou a se manifestar pela proposição de projetos relacionados ao combate à ideologia de gênero, entre aspas. E o que significa ideologia de gênero? Aqui eu cito novamente o Renan Quinalha. É uma expressão pejorativa que procura designar um conjunto de ideias que naturalizariam comportamentos e identidades supostamente desviantes, mesmo nas crianças. Então, há um combate a isso. Essas iniciativas passaram a fomentar um estado de guerra imaginário entre os cidadãos de bem, então um estado de guerra imaginário, compartilhado tanto pelo ultraconservadorismo militar, quanto pelo fundamentalismo religioso, seja pelo viés da cruzada, seja pelo viés da doutrina de segurança nacional, há inimigos a serem perseguidos, que se juntam num corpo único, como eu tentei falar anteriormente. Então, a partir de então, se opõem cidadãos de bem, esses defensores da família, dos valores da família heterossexual e religiosa, e do outro lado, os inimigos, contrário às normas e instituições tradicionais. Eu vou concluir apenas essa sessão e a gente abre para debate as questões discursivas, para não ficar excessivo. Vem pelas perguntas. Para Henrique Araguzuco, que é um psicólogo social da USP, o programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, e a criação do Conselho Nacional LGBT em 2010, fomentaram propostas análogas, eles saíram dispersando. Se tem no governo federal o programa Brasil Sem Homofobia e o Conselho Nacional LGBT, isso reverberou nas demais entidades federativas. Então, isso fomentou propostas análogas nas esferas municipal e estadual do país, gestando ali no começo, né, dos anos 2000 até 2010
uma rede nacional ainda incipiente de políticas públicas LGBT. Somadas às crescentes mudanças culturais em relação à sexualidade, como, por exemplo, com a expansão dos coletivos e movimentos LGBT, eclosão de paradas de orgulho gay, novas identidades e sociabilidades, difusão midiática e acadêmica, havia um cenário favorável ali de 2004 a 2010 à conscientização dos direitos sexuais na sociedade. Agora, no sentido inverso, porque sempre há um movimento de xadrez, cada movimento gera a sua contraparte, aqui eu pego a metáfora do xadrez, esse novo cenário gerou um processo de reorganização de grupos conservadores na arena legislativa, que passaram a exercer uma forte ofensiva contra a degradação da moral, dos valores tradicionais e dos costumes sexuais. Em 2003, vamos fazer aqui um breve histórico, e eu estou concluindo, um breve histórico do conceito de ideologia de gênero. Em 2003, declara, aqui ainda pelo Henrique Araújo, inicia-se o uso do termo ideologia de gênero na Câmara. 2003, há 20 anos, quase. Mas de 2003 a 2014 há uma baixa frequência na sua ocorrência, porque ainda está muito restrita a grupos conservadores católicos. Nesse período, de 2003 a 2014, não se propôs nenhum projeto legislativo remetendo à temática de ideologia de gênero. Embora tenha havido 15 pronunciamentos de 2003 a 2014 com a expressão ideologia de gênero, crescendo de um por ano de 2003, 2004, 2007 e 2010, um por ano, para 3 pronunciamentos em 2013, já ali no ano do junho de 2013, e 8 pronunciamentos em 2014. Para esse autor que eu estou citando, de 2015 a 2018 é que a gente pode ver a massificação do uso do termo ideologia de gênero, quando a bancada evangélica passou a dominar as ações a esse respeito. Veja, saímos de 15 pronunciamentos de 2003 a 2014 para 160 pronunciamentos de 2015 a 2018. Isso significa 30 pronunciamentos sobre a temática da ideologia de gênero em 2015, 48 em 2016, 50 em 2017 e 23 em 2018, além de 16 projetos legislativos, dentre eles o Escola Sem Partido, em que apenas 3 deles não dizem respeito à instituição escolar, a nova arena, novo lugar onde as guerras ocorrem, simbólicas, culturais. Em paralelo, de 2015 a 2018, ocorreu a pulverização de siglas partidárias que passaram a ser utilizada a expressão, chegando a 16. E, por fim, em 2019, esse combate à ideologia de gênero adquire status de política pública no novo governo federal. E aí, meus 2 últimos parágrafos, para eu poder escutá-los, e quaisquer dúvidas, outras questões, eu trago pelas perguntas. Destarte, ou seja, em vista disso, nesse sentido, em 2015, o termo ideologia de gênero, olha a força semiótica. Por que o termo ideologia de gênero ele é forte? São 2 conceitos que eu gostaria de trazer a força semiótica. A pedofilia, reaproveitada para debater sobre questões vinculadas a gênero, e ideologia de gênero a partir de 2015. A pedofilia ela surge, inclusive, antes, em 2011, como grande termo centralizador desse debate, que foi a primeira sessão que eu li. Mas aqui em 2015, o termo ideologia de gênero ele unifica os diversos antagonismos relacionados às práticas e costumes sexuais, produzindo um discurso único, que condensa temáticas como aborto, homossexualidade e família. Então, é uma condensação semiótica, a partir de um termo. Ele facilita o debate. A circulação, ele facilita a união de grupos em torno dele. Porque pautas dispersas se tornam agora centralizadas pelos signos. Torna-se assim um forte instrumento semiótico em relação ao público conservador brasileiro, pois organiza, né, o termo ideologia de gênero e passa a indexar, a agenda política discursiva desse grupo parlamentar desde então, que é a agenda que ganha em 2018. E aí eu concluo o último parágrafo, né, para cumprir o meu tempo aqui de fala e dar conta também da mente de todo mundo, porque acho que é muita informação. Em suma, o impulsionamento da agenda moral no país a partir de 2010, que é esse início ali da virada moral na política, mas que tem apenas em 2011 o gatilho, que é o kit Escola Sem Homofobia. Essa virada moral a partir de 2010, que tem como esse gatilho em 2011, e depois em 2015 chega o Conselho de Ideologia de Gênero, assim, se consolida, digamos assim, está atrelado a 3 reações.
Esses grupos estão reagindo ao aprofundamento das mudanças socioculturais e à consequente desestabilização jurídica, política e artística dos padrões de sexualidade e gênero. Estão reagindo à organização de movimentos coletivos na sociedade civil, os quais pressionavam pela incorporação das suas demandas por partidos políticos, fundações e associações de natureza profissional, sindical e acadêmica. Portanto, os movimentos de gênero estavam conseguindo pressionar diversos movimentos da sociedade civil para melhorar e ressignificar esses limites. E, por último, esse movimento de reação da agenda moral a partir de 2010 está reagindo à tentativa de elaboração de leis e à implementação de políticas públicas especializadas nas esferas municipal, estadual e federal. A tal ponto que a gente não tem nenhuma lei sobre crimes de ódio, nenhuma lei vinculada aos direitos LGBTI+, ou cidadania sexual. Bom, eu concluo aqui, eu peço perdão por não dar conta do tanto de coisas que eu trouxe, mas eu acho que é melhor sintetizar nesse ponto e partir para o debate. Eu agradeço. Nós que agradecemos, professor, por a fala diante, com muitos pontos interessantes, muita coisa interessante para ser discutida. E nós vamos iniciar o nosso diálogo. E eu quero começar, professor, na verdade não é como uma questão, eu gostaria de ouvir o seu comentário, porque, inclusive, nesse momento, no momento que o senhor falava sobre esse ponto, teve um probleminha aqui técnico e nós que estamos aqui presencialmente não ouvimos bem. No YouTube todos estavam ouvindo bem, mas nós que estamos aqui presencial não conseguimos. O senhor coloca que em 2011 ocorre a virada moral do discurso político da extrema-direita brasileira, né? E tem um ponto muito interessante que o senhor coloca que, em paralelo, criam imaginariamente o lado oposto da trincheira. E eu gostaria de ouvir o seu comentário, professor, não é necessariamente uma questão, é uma pergunta, justamente sobre a seletividade na construção do lado oposto da trincheira, principalmente quando consideramos aqui o discurso fundamentalista cristão. Eu perdi só uma palavra. O quê? Tem um caso de uma criança que foi morta, foi assassinada em uma tentativa de assalto, e ela estava ao lado da mãe e da irmã, e elas estavam indo para o colégio, ou seja, a mãe, pela manhã, estava levando a filha ao colégio e, à tarde, estava enterrando essa filha. Da mesma forma, em Salvador, aconteceu um caso, e eu me lembrava aqui, de uma mulher que foi assassinada também durante uma operação policial em um bairro de Salvador, e na porta de casa estava havendo uma perseguição e ela foi morta, ela foi assassinada. Isso em 2021. E em 2020, ou seja, um ano antes, essa mulher tinha perdido o sobrinho da mesma forma, no mesmo lugar. E a questão que me vem sobre essa seletividade na construção do lado oposto da trincheira é o seguinte: então quer dizer que o comunismo, a ideologia de gênero, mata, destrói família, mas o tiro não? Porque não houve nenhuma grande manifestação, né, de grupos cristãos, nem defensores da família, ou que dizem defender a família, e famílias são destruídas diariamente, tiro, bala, violência, mas aparentemente só o comunismo, só a ideologia de gênero que destrói as famílias. Aí eu gostaria de te ouvir, professor, justamente sobre essa questão da seletividade na construção do lado oposto da trincheira. Muito obrigado, Fagner. Assim, suas perguntas são... A sua pergunta é muito boa, eu tinha visto também as perguntas que o Tarcísio fez, assim, são perguntas muito pertinentes, em que essa questão que você coloca, ela é um desafio, né? Assim, por exemplo, perguntar por que o alvo vota no fuzil. É um desafio. Perguntar por que você pode ter grupos não arianos se alinhando a movimentos arianos, movimentos nazistas.
E a tentativa de explicar essas questões vinculadas às contradições cognitivas, ela veio, por exemplo, da psicologia, ainda em meados do século XX, se falava muito um conceito de dissonância cognitiva, né? Como é que pode duas opiniões extremamente contraditórias, como as armas e a cruz, por exemplo, ou as armas e o Deus estar ali, e conseguirem ser concretizados em um pensamento que se pretende coerente e tal. Dentro do lado psicológico, né, você vem se analisando isso, chega a um nível de movimento, né, que se coloca uma espécie de cegueira, né? Movimentos liberais podem colocar quando as emoções superam as razões, né? É muito difícil. E aqui a gente está no plano do discurso. E por isso que ao longo da minha fala eu coloquei o termo condensação, ou seja, é quando todo discurso ele é contraditório internamente. Todo discurso ele é aberto e ele tem ali seus movimentos internos, ele não se fecha. Então, a contradição é uma condição inerente da linguagem, portanto, olhando por esse lado, também é uma contradição inerente do cognitivo. Se a gente considerar que a linguagem forma o nosso cognitivo. E considerar que a linguagem tem como efeito principal exatamente a seleção de aspectos que coloca dentro e coloca fora para criar categorias. Só que isso chega a um nível muito alto, quando a gente está falando de discursos de ódio, que você pode estar proliferando ódio contra você mesmo. Porque há casos de pessoas que vão à internet e cometer casos de racismo que se encaixariam dentro de casos para sofrer racismo. Então, é muito difícil, né? O Adorno, por exemplo, ele vai falar de delírios por um viés, assim, de você chegar a níveis de pressão social imensa, de uma crise simbólica imensa do seu grupo, que você começa a criar delírios, começa a ver na bandeira do Japão a bandeira da União Soviética. Então, assim, parece que o que eu quero dizer é que todos os discursos em si, eles têm zonas de contradição, mas essas parecem superar qualquer uma, né? A ilógica se torna lógica. E aí você tem que tentar entender outros aspectos para além do simbólico, que são os aspectos sociais. O que está em jogo? Está em jogo a criação. O mundo sempre é criado imaginariamente, mas tem momentos que o nível de ficção aumenta muito, que parece que não existe lastro de realidade. Você pode, por exemplo, ficar idolatrando a cloroquina, como você bater, assim, chega a níveis que você chega, assim, a gente tem que pesquisar muito, muito, e tem que tentar entender, mas esse nível de reacionarismo, ele está muito vinculado a um nível de conservação muito grande das estruturas sociais, a partir das quais esses grupos querem, dar sentido à própria vida, né? O problema é quando, dentro dessas estruturas sociais, você tem grupos que são excluídos e, ao mesmo tempo, parecem estar vinculando a pautas daqueles que os excluem. Se você bem lembrar, o conceito de ideologia a partir do Marx é exatamente tentar desenvolver isso, como se fosse um falseamento da realidade. Passado o século XX, né, ou seja, eu não vejo a própria situação que me exclui e eu me afilio a ela, é a tentativa, desde o começo das teorias das ciências sociais no século XIX, tentar entender por que sistemas se mantêm. E, então, o pressuposto ideológico é esse pressuposto de você selecionar algumas coisas a ponto de, em alguns momentos, você gerar uma cegueira sobre a sua própria condição de exclusão e se alinhar à situação do excludente, né, daquele que exclui, do opressor. Então, eu penso que só em situações muito específicas de caos social, gerando caos emocional, você pode ter essa emergência de um delírio coletivo. Você não surge isso a qualquer momento. É preciso que você crie... E aí o que eu gostaria de colocar, para concluir, para escutar outras palavras, há diretamente a associação entre o crescimento de extrema-direita e o crescimento do neoliberalismo no mundo. Países não muito neoliberais, como Portugal, pouco sofreram com a extrema-direita no Congresso. Então, o aumento do nível de insegurança social, o aumento do nível de vulnerabilidade, parece se facilitar, ou seja, do nível também econômico, também porque é interseccional, parece facilitar posições violentas de mundo. Então, aumentar o nível de insegurança, seja pelo nível simbólico dos moinhos de vento, do comunista em todo lugar e da ideologia de gênero lugar, mas também vinculados às pessoas que necessitam de soluções rápidas e práticas e de um líder. E esse líder passa a encarnar em si
ele passa a condensar em si todas as soluções a tal ponto que as contradições parecem ruir, assim, parecem não ser visíveis. Você chega num nível de um estado cognitivo gerado pelo estado social, de um transe. Não é à toa que o Glauber Rocha fala Brasil em transe, né? Que são conceitos muito trabalhados para nós. Então, essa seletividade ela é necessária à classificação na linguagem. Mas nós chegamos a um nível muito alto em movimentos autoritários, não somente olhando de cima para baixo, mas por grupos que logo serão afetados por esse movimento que ele endossa, porque ele está endossando um grupo que coloca ele mesmo como alvo. E aí você tem esses alinhamentos contingenciais, porque, veja, muita gente que se aliou a esses movimentos hoje pula do barco, porque viu que voltou-se contra eles. Próprios setores midiáticos ou grupos veio, não, fugiu do controle. Porque isso não é como você não tem um controle sobre um sistema dinâmico, né? Você muda aqui e chega um momento que isso muda todo o sistema. E aí quando volta, ele volta contra os próprios que os endossaram. O próprio Carlos Lacerda, na década de 60, se uniu, por exemplo, com o João Goulart, porque ele começou a ser afetado pessoalmente pela própria ditadura que ele resolveu associar. Então, passa por uma pressão social muito forte, misturada, evidentemente, com um nível de formação de grupos muito fechados. É preciso formar grupos fechados. E aí acho que é onde entra também a ideia do fundamentalismo, que está vinculado muito à solução de problemas práticos. O fundamentalismo não é apenas uma questão religiosa, ele é uma questão de solução de problemas práticos também na vida cotidiana, porque a formação de redes de ajuda mútua, quaisquer que sejam, inclusive as religiosas, elas são muito positivas para grupos excluídos. Não tem como a gente desconsiderar os aspectos práticos de como esses grupos, na ausência do Estado, foi que cresceu todo o grupo, que uma parcela é fundamentalista, mas foi aí onde cresceu o grupo evangélico. E boa parte dele dando conta de problemas práticos das periferias que antes estavam associadas à esquerda. Mas dentro desses grupos, uma parcela vai para um projeto mais fundamentalizado, mais fundamentalista, e começa a condensar demais sentidos de uma guerra que pode ser desde uma cruzada religiosa a uma guerra da doutrina nacional ali. O subversivo, porque o comunista a um só tempo come criancinha, o comunista a um só tempo é um pedófilo, o comunista a um só tempo é o que está querendo destruir a família. Então você tem uma condensação de sentidos tão forte que ela transforma as contradições em secundária, aumentando emoções do ódio, do medo e da angústia. Bom, essa é uma explicação parcial, mas é muito, muito boa a sua pergunta. Agradeço, professor. Nesse discurso, o mal é transformado em uma espécie de necessidade lógica, né? Professor, temos uma pergunta aqui da Lidiane Reis Alves Pimenta. Como o professor entende o papel do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no crescimento desse pânico moral na sociedade? Assim, veja, quando eu fui, essa foi a fala mais difícil que eu escrevi, dado o contexto atual de, por exemplo, estarmos... Então, eu não fiz menções específicas a nenhum ator social, mas eu vou trabalhar nessa questão o seguinte. Deixa eu selecionar o ponto que eu quero tocar dessas contradições. É muito interessante como o Ministério e as pessoas que estão à frente conseguem encarnar algumas contradições dentro da própria visão que pode descambar o fundamentalismo religioso, porque representam grupos específicos de periferia que passaram por processos, às vezes, de abuso, isso, aquilo, outro. Ou seja, a um só tempo consegue representar uma visão que sustenta o patriarcado, de uma forma geral, ou seja, coloca a mulher no seu lugar. Vamos voltar ao chefe de família, ao oikos da casa, onde você tem uma hierarquia, e essa hierarquia que serve na família é a mesma que de forma metonímica deve ser a sociedade, uma vez que a família seria o núcleo básico da sociedade nessa perspectiva. Aqueles modelos de poder internos à família devem ser os modelos externos na política e na sociedade, na arena pública. Então, de um lado,
o Ministério e essa perspectiva específica, ela consegue ressignificar, né, a família e o homem, ou o poder masculino na posição de mando, e criando essa hierarquia, essa distinção, essa harmonia no lar. Mas, por outro lado, pelas questões pessoais e pelas questões do discurso, conseguem criar identificação entre grupos femininos massivos na sociedade brasileira, dentro de grupos pentecostais ou não pentecostais, de grupos religiosos como um todo. Isso é muito interessante, né? Falando dessas fraturas intradiscursivas, né? Como o discurso ele nunca se homogeneiza. Isso é o que eu costumo dizer em artigos. Hegemonia não é homogeneidade. Eu falo isso em alguns artigos. Hegemonia é quando você tem ali alianças entre determinadas posições, que são divergentes até certo ponto, mas criando um centro organizado de dominância. Homogeneidade é quando tudo é igual. Isso a gente falou ao longo do colóquio o dia todo. Não dá para homogeneizar o público como um todo, não dá para homogeneizar também todas as posições dentro desses grupos e as derivas possíveis, que não são controladas. Mas nesse caso específico, para responder a pergunta, gera uma contradição entre a representatividade que parece haver, sim, entre grupos massivos de mulheres que passam por situações ou de abuso ou de exclusão, ao mesmo tempo que está num aspecto macro dentro de um momento fundamentalista em que você tende a retomar a hierarquia patriarcal, a família patriarcal, como cerne do entendimento da ordem, da moral e dos valores, da distinção, da hierarquia, da pureza, e assim por diante, e da tradição. Não sei se me fez claro, Fagner, você pode... Bom, devido ao nosso tempo, teremos mais uma pergunta, que é da nosso público presencial. Tarcísio. Você pode fazer a sua imitação. Serão duas perguntas. Pronto. Vou tentar ser mais sintético. Olá, professor Arlos, bom lhe rever. Prazer, tá? Eu vi essa exploração brilhante que você fez até chegar em 2015. Na verdade, é um comentário em forma de pergunta, porque em 2015, quando se coloca esse termo da ideologia de gênero, surge um novo projeto de lei que começa a ser discutido lá na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que é o Estatuto das Famílias do século XXI. E aí a reação, aí vem a questão das duas trincheiras que são colocadas aí. Você tem aquela trincheira que propõe a lei, que tem um contradiscurso dissidente, na verdade, da ideia tradicional de família, e você, do outro lado, você vai ter uma doxa hegemônica que não quer abrir mão da sua hegemonia. Aí você tem esses dois lados. Esse grupo da trincheira da doxa hegemônica, ele começa a ressuscitar polêmicas antigas, como, por exemplo, a questão da união civil, a questão da lei anti-homofobia, a questão de outras leis que, de certa forma, foram conquistas dos grupos minoritários, e aí você usa aquelas expressões, a expressão do moinho de vento, que é quixotesca. Tem uma outra expressão que cabe aí, que é o espantalho, porque quando se coloca uma lei que diz assim, família é constituída pela afetividade. Aí, quando se coloca isso, se começa a ter discurso de dizer assim, então vai ser permitido pedofilia, vai ser permitido incesto, porque pai vai poder casar com filha, irmão com irmã, avó com neto, e na verdade não é isso. Se considerar, por exemplo, uma criança que é criada pelo avô e pela tia, considerar aquelas pessoas como uma família. Mas aí o que acontece? Tem toda uma criação justamente de moinhos de vento e de gigantes imaginários.
Aí, o que se destaca nisso, na verdade? Se destacam focos, se destaca o medo dentro dessa polêmica, porque você tem uma doxa hegemônica que tem medo de ser desconstruída e você tem um discurso dissidente que também tem medo de que a doxa continue, na verdade. E aí vem a minha pergunta. Nos seus estudos, o que é que você tem visto em relação a essa questão desse medo entre essas duas trincheiras e a relação desse medo justamente com essa criação de espantalhos e gigantes? Ok. Eu respondo agora ou eu espero a segunda pergunta? Tarcísio, excelente pergunta, como todas as que você fez. Você me escuta? Todo mundo escuta? Tarcísio, excelente pergunta, como todas as que você fez ao longo do dia. O que é que eu gostaria de tocar em alguns pontos, mas eu tenho que ser sintético ao mesmo tempo. Eu gostaria de primeiro retomar o que eu estava falando para o Fagner. É preciso que a gente escute o que há de sério e de importante nisso, nesses movimentos. Não simplesmente podemos dizer, não quero, não gosto, não escuto. A política é o lugar de trazer as vozes, de senti-las representadas, mesmo que seja para desconstruí-las. Não existem... O conceito de família, por exemplo, eu trabalhei em periferia durante 2 anos, em periferia muito pesada, nas periferias de Fortaleza, na época do ProJovem, e quando você está numa região de muita exclusão, o conceito de família, ele é como se fosse um mastro dentro de uma espécie de caos da sua condição diária. A família, o conceito de família, ele está vinculando a abandonar vícios do marido ou dos filhos. Eu perdi alunos para crack, por exemplo. Ou maridos que, por causa de violência doméstica. O conceito de família é como se você pudesse, é um símbolo que pode te dar uma espécie de estabilidade dentro de situações extremamente instáveis e vulneráveis. Esse é um ponto que a gente tem que considerar, inclusive o papel, muitas vezes, social, que esses grupos religiosos têm trazido para as periferias que não estavam sendo cumpridos por instituições oficiais. E que estão a uma disputa, não há vazio de poder. Esse é o lema. Não há, é um jogo, qualquer espaço de um poder que diminui, outro aumenta. Esse é um lema das relações internacionais, mas que serve para o nosso caso. Então, há um ponto que é assim, o conceito de família ele é central para qualquer, basicamente, assim, as relações de parentesco são centrais para a constituição de qualquer sociedade. Agora, os sentidos que as relações de parentesco assumem é diferente. Isso, o Castoriadis, ele diz o seguinte, tem alguns conceitos que parecem ser transhistóricos, de família é um deles. A um só tempo parece estar presente em todas as sociedades, e a um só tempo muda de sentido em todas as sociedades. E em todos os momentos sociais. Então, é preciso disputar esses conceitos, ressignificar esses conceitos e entender a importância que ele tem para grupos fragilizados. O que está se dizendo aqui? E aí, o segundo aspecto é trabalhar os medos que são multitemporais. Esses medos, eles estão vinculados desde outra coisa antropológica. Eu estou lendo bastante antropologia. 2 questões que parecem ser fundamentais em quaisquer sociedades é o problema da nutrição e da reprodução. É o problema da prole, de como se alimenta. Então, a gente está mexendo com conceitos muito transversais e transculturais e que são consolidados dentro de uma tradição cristã de séculos. E você não desconstrói isso em 2, 3, 4, 5 anos. O voto no STF dizia o seguinte, dos casamentos homoafetivos. E aí eu concluo a fala com isso. Nós não estamos perdendo a família, nós estamos ganhando milhões de outras famílias. Você ressignifica o conceito de família para abrir uma diversidade, para a diversidade, parece ser mais produtivo dizer eu não quero saber nada desse conceito e colocar todo um sistema de jogo. Mas é dizer o seguinte, não, há outras famílias possíveis dentro disso. Mas esses medos, eles não são criados. Nós estamos vendo remeter algumas frases à época de Lacerda contra Getúlio. Né? Na época do quando a gente viu em 2014, um mar de corrupção. Assim, então, a gente tem que ver que é uma multitemporalidade.
né, nesses medos que são trazidos, que vêm até, inclusive, desde lendas. O medo do filho, disso, aquilo, outro. E parecem ser gatilhos, parecem ser gatilhos muito fortes de medos coletivos, né? Quando você afeta a infância, quando você afeta a mulher, né? O perigo do estuprador contínuo de chegar na sua mulher, o perigo de alguém levar o seu filho, são medos que são ressignificados pelo olhar do comunista, mas são antes disso. São medos que parecem ser trazidos por culturas, pela doxa da longa temporalidade, muito antes. Mas são eles ressignificados contingencialmente. Eu acho que a gente precisa... É muita coisa que converge num ponto como o que a gente está. E aí você há coisas vinculadas à curta duração do acontecimento, a contingência da conjuntura, que a gente começou falando de 85 e tal, mas há questões estruturais. São medos que estão sendo passados desde a consolidação de um certo ideal de pureza a partir de uma certa ideia monoteísta de religião. Então, há um tempo, há muitas questões a serem trabalhadas. Agora, esses gatilhos parecem ser recorrentes. Daqueles que podem afetar o oikos como o território natural do chefe. Né? E não é à toa que aí o Freud, vou dar uma explicação freudiana, nem todo mundo gosta do Freud, mas a gente tem que explicar de onde vem essa necessidade desse líder. É um problema psicológico ou um problema histórico? Ou linguístico? Para a psicanálise, essa demanda de um líder que organiza a horda, que protege todo mundo, que cria quem está dentro, quem está fora, para ele é um impulso, de certa forma, que é primordial até. Mas para a gente, como analista de discurso, a gente tem que ver a composição histórica desses sentidos, do líder, do oikos, da família, do território. O Deleuze, e eu disse que ia concluir, não concluí, o Deleuze fala que o conceito de família no Anti-Édipo, ele é ressignificado, por exemplo, na fundação do capitalismo, como propriedade privada. Então, o conceito de família está associado a outros conceitos centrais, como de propriedade, como de poder, não à toa a questão das armas é muito forte, do poder sobre o território, como a vinculada do patriarcado, como a vinculada da prole, como a vinculada... São muitas questões que a gente tem que trabalhar ainda, Tarcísio. Obrigado, professor Argos. Obrigado, Tarcísio. Professor Argos, mais uma vez, em nome do Dialógicos, eu quero te agradecer. Mais uma intervenção brilhante, mais uma conferência brilhante, muitas puras questões anotadas aqui, mas eu tenho certeza que teremos outros momentos para conversarmos e aprendermos com o senhor. Quero destacar aqui a sua importância para o Dialógicos, em especial para a minha pesquisa. E muito obrigado, professor. Te agradecemos mais uma vez. Eu que agradeço, Fagner, Tarcísio, toda a organização do Colóquio, parabéns pela brilhante organização, a todos os que falaram, a todos os que vieram assistir. Muito feliz de estar sempre com vocês e sempre à disposição quando me chamarem. Gosto da sua pesquisa, gosto da pesquisa do Tarcísio, do professor Lucas, que eu acompanho mais perto, mas vi outras pesquisas que eu gostaria de continuar a acompanhar. Então, o prazer é todo meu, foi uma honra e é uma felicidade estar aqui. Quero convidar o professor Lucas, o doutor Lucas Nascimento, nosso coordenador. Muito obrigado, Fagner, pela mediação. Agradecer aqui ao professor Argos, excelente exposição desse panorama histórico e trazendo elementos que são realmente importantes para a gente compreender o fenômeno da direita e da extrema-direita, né? Porque perpassa aí e vai parar lá na extrema-direita e outros tantos fenômenos que a gente vê no nosso espaço público. Então, muito interessante e apropriadíssima para compreendermos o nosso contexto histórico, social em que nós estamos vivendo. Muito obrigado. E eu gostaria, então, de agradecer a todos que participaram hoje do evento, desde a abertura até agora. E nós gostaríamos de agradecer a toda a equipe do Dialógicos, nossos estudantes, pesquisadores e, sobretudo, agradeço a Ellen, que estará ali, né, fazendo todo o trabalho técnico, juntamente com o Alexandre Aquino. Então, Ellen Correia, muito obrigado por
ter nos ajudado nesse papel de transmitir para o YouTube, organizar as salas, e a todos os nossos alunos, partícipes do Dialógicos, a cada um que apresentou, aqueles que não apresentaram, e dizer que o Dialógicos, embora hoje nós estejamos fazendo o primeiro colóquio de discurso religioso, mas nós não estudamos apenas discurso religioso. Nós estudamos discurso político, nós estudamos discursos afetivos, nós estudamos outras questões que dizem respeito às redes sociais, ou seja, porque são pesquisas. Agora, o que nós concentramos é justamente esses estudos, são a partir da perspectiva argumentativa e da perspectiva da análise dialógica do discurso. Então, são esses os nossos trabalhos. Agradecemos também ao UFS, agradecemos ao programa de pós-graduação e ao nosso departamento por ter nos apoiado neste evento. Pois bem, neste momento nós nos despedimos, agradecemos a todos vocês que estiveram até aqui, até agora. Envie esses links dos arquivos, dos vídeos das conferências e das mesas que ficarão no canal para quem quiser assistir em outra oportunidade. Muito obrigado, professor Argos, até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, abraços.